Enfim, se você clicou nesse vídeo, eu sei, eu tô bastante atrasado pra opinar em cima disso. Ainda mais porque essa é uma treta lá do mês passado, talvez até mais. Mas a questão é que eu quero falar sobre essa treta, né? Essa treta, entre várias aspas. Esse cancelamento do Guto, né? Que teve na internet. Geral caiu em cima do coitado. Enfim. Bom, ele falou que um anime chamado de Tate no Yusha, né? Que é um anime sobre um herói de escudo, né? Como diz o nome. É um anime que eu achei bem mediano, na verdade. E ele deu aqui uns argumentos e falou que esse anime é um crime, deveria ser criminalizado esse anime. Enfim, eu vou só opinar em cima, eu não quero matar o Guto, eu não me desinscrever no canal do Guto. Tenho uma ideia do que o Guto falou, vi bastante gente refutando esse vídeo, muita mesmo, mas eu não quero, sei lá, xingar o Guto, tanto que eu gosto do Guto, acho ele um youtuber interessante. Acho que ele fala muita merda, obviamente, mas aí eu acho que muita gente fala muita merda, então, whatever. Então, eu vou só dar minha opinião em cima, deixando claro que é minha opinião em cima e também, obviamente, que não é um ataque direto ao Guto. Sim, eu acho que o Guto fala merda, mas até aí eu acho que muita gente fala merda. Então, vamos ver esse vídeo e eu vou dar minha opinião em cima dele. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um... isso daqui, por favor. Webnovel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro, todos os seus 25 episódios. Li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. E eu vou te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse. Você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um otacão, meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. Aí temos um momento em que ele foi para a biblioteca para ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Ele tá lendo mais um pouco de light novel e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão num mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico e ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi, tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque ele não, sabe, ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. Eles vão formar vários grupos porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é para isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, é uma garota muito gente fina, até que chega de noite eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente.
cabeça pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele, que veio pra esse mundo sem querer. Depois que isso aconteceu, ele pegou, tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você... Tá bom, isso daí foi a primeira coisa que, né, que deu um pouquinho mais de controvérsia no vídeo do Guto. Olha, eu vou ver mais o vídeo, eu vou ver os argumentos que ele usa, aí eu vou opinar em cima disso, ok? For fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que uma quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas você precisa trazer isso para dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você está aqui trazendo uma história para adolescentes 12, 13, 14, 15 anos, que sequer tem noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamentos de várias maneiras. Tá bom, eu acho que esse foi o argumento. Se for um argumento muito ruim. Tá. Vamos ao princípio do argumento, que é o, né, que mulheres são violentadas todo dia e elas mal têm direito de escolha. Tipo, as pessoas não ouvem. É uma grande mentira. Tipo, você, uma mulher, sei lá, a maior parte das vezes a pessoa não vai falar, nossa, ela tá mentindo, ela nunca foi abusada, ou qualquer palavra do tipo, que eu não vou usar aqui, obviamente. Não, a pessoa provavelmente vai acreditar. A gente tem vários casos, na verdade, que a mulher, que ela abusou, e depois, né, que a gente viu as provas, viu que não foi bem assim. O caso do Johnny Depp com a Amber Heard, de início, todo mundo ficou contra o Johnny Depp. Aí saiu as provas, opa, agora não é bem assim, né? Aí o caso do Neymar com aquela mina lá, de primeira, todo mundo ficou contra o Neymar. Todo mundo. Só depois, opa, descobriram que é verdade e tal. Se as pessoas já começaram a ir meio contra. Então, mano, não é assim de, nossa, a mulher nunca vai cuidadinha, não. Não. Ela tem uma voz, não é assim. E são pessoas de repercussão que eu disse aqui. Não foi um merdinha qualquer. Foi a porra do Neymar e do Johnny Depp. Entendeu? Então, já vamos deixar claro, não é assim também. O Guto, ele ficou muito menosprezando assim, desse jeito. E não tô falando, obviamente, que uma mulher se abusada, ela não vai, sei lá,
não vai ser escutada na hora ou outra. Não, vai ter casos que ela não vai ser escutada. Mas também não é todo caso, não é assim, pra você proibir, tipo, não, você não pode botar isso aqui numa obra porque, mano, as mulheres não têm voz, não. Elas têm voz sim, tipo, elas podem ter voz. Não é um negócio assim, tipo, unânime, tipo, toda mulher não tem voz, não tem nada. Não é assim, cara, tipo, não é assim. Não é esse jeito aí que você tá falando, então. Já acho que o primeiro. Já de início é um argumento ruim, porque o Guto já falou um negócio que já é muito falso. Já é falso que, mesmo que tenha casos sim de mulheres que não tenham sido ouvidas, não é unânime, não é todo caso, então uma mulher pode sim, obviamente, ser ouvida e a palavra dela sim ser considerada. Então, enfim, é um argumento muito ruim. É um argumento muito ruim, um argumento muito bosta. De início. Depois, vamos andando mais pra frente. O Guto ele usa exemplos de que é uma obra feita para crianças, adolescentes e tal, e que eles vão ver isso e vão falar, nossa, é igual o caso do desenho. E no desenho o cara foi falso acusado, ou seja, toda acusação de estupro pra ele vai ser falsa. Enfim, outro argumento merda, porque, porra, já teve muito caso de você sabe o que, enfim, já teve muito caso disso em qualquer coisa, anime, filme, série, animação, qualquer merda, já teve teve, tá ligado? Teve abuso sexual, né? Vou usar a palavra mais leve aqui no vídeo. E várias obras já mostraram esse tipo de assunto, do pior jeito possível, de várias maneiras, e é por isso que todo mundo que viu essas obras vetou uma acusação de estupro e fala, nossa, é real. Não, então o exemplo oposto também não é real, também é um exemplo que não faz sentido. De qualquer jeito o argumento é ruim. É ruim de qualquer jeito, não faz sentido isso por mil maneiras diferentes. Enfim, vamos continuar. 少しでも自分たちが有利になるように事を運びたいと思ってたんだ。汚い。どこまでも卑怯で最低な連中だ。E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. Isso é foda, meu. Tipo, tá, vamos ouvir o argumento dele antes de jogar, mas porra, vamos. Fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a Light Novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da Light Novel e da Web Novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. E aí, voltando pra situação da Tá. Vamos de início. Ele usou o argumento que negócio de você pode botar um livro em que mulheres são assassinadas por um cara que odeia mulheres, e você adaptar pro cinema e vão mostrar que ele odeia mulheres e ainda tem pessoas sendo assassinadas, sendo mulheres ainda vai ser o mesmo personagem, enfim. Ainda é um argumento meio ruim porque você não faz isso. Ele não mata mulheres, esse pai, ele não matou uma mulher.
o anime inteiro, ele matou uma mulher. Ele lutou com uma, que eu me lembre, mas ele nunca chegou a matar uma. Pra início de conversa, tá? Pra início. Agora, cara... Não vou me achar que uma princesa é uma puta, não é bem um bom argumento. Por exemplo, mano, faz aqui comigo. Se ele acha que ele é uma princesa uma puta, ok, porque ela dá pra mais de uma pessoa, então ela é uma puta, ok. De boa, tá bom, de boa. Pode ser, você pode falar, mas isso é um jeito meio preconceituoso. Você pode achar isso, pode ser o que você quiser. Eu mesmo não acharia um negócio muito legal você... Então, um homem comendo várias mulheres botar isso como protagonista. Não, a menos tipo, que o cara não esteja afim de um negócio sério. Mas enfim, você pode achar o que você quiser e tal. Essa não é essa questão. Mas enfim, se você tá querendo botar algo a mais, ou seja, incel, quer dizer que o cara odeia mulheres. Então, como o cara odeia mulheres, o cara, ele literalmente queria uma mulher bonita. Tipo, ela queria uma mulher bonita e tal. Você pode até achar que, tipo, porra, por que chama uma princesa de puta? Tipo, é uma opinião meio errada, ok. Pode achar isso. De boa. Tipo, de boa mesmo. Mas, pelo menos, tipo, ó. Pelo menos, pode achar isso, mas você pode admitir pra mim. Isso não é essencial. Isso não é essencial. Enfim, não é essencial. E, enfim, é um negócio deles. É um pensamento normal deles. Pode achar o que você quiser em cima disso. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é... Cara, sincerão aqui. Então... Cara, não faz sentido isso sem céu. Mas tá, vamos continuar aqui o vídeo, vamos continuar. Não faz sentido sem céu, mas vamos continuar. Para da garota escravizada, na light novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raftalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. 決めた。この奴隷にする。 E essa é a passagem. Tá bom, isso daí é meio problemático de primeira, mas... Eu não li a Light Novel, tá? Tenho que admitir, eu não li, mas... Eu vi o anime. E o Naofumi trata a Raftalia bem no anime. Pelo menos o anime ele trata bem a Raftalia, não é um... Ele não trata ela como uma escrava. Tipo, não é uma escrava. Ela não é uma escrava, tipo... literal da palavra mesmo. Tipo, ela não é uma escrava. Mas... Ao menos, aqui na Light Novel, parece um negócio mais sofrível. Mas provavelmente deve ser um negócio da Light Novel, um negócio que, tipo, eles deixaram ali na Light Novel e não adaptaram no anime, porque eu acho que é um negócio que é quase não mencionado, quase um negócio mal desenvolvido na Light Novel. Porque, ó, o que eu acho é que o Naofumi, ele simplesmente tava com ódio de mulheres ali, porque... Ele tava puto com a Mine e tal, né? Um negócio de ser estuprado. Ok? Ele deve ter ficado putaço ali, então... De boa. Ah, ele viu a mina e falou, não, agora eu tô putaço com tudo que é tipo de mulher. É só ali, porque depois ele tem um relacionamento muito legal com a Raftalia, ele vê ela como uma filha. Tem um relacionamento muito bom com a Philok também, ele vê mais ou menos com uma filha também. A rainha, ele tem um relacionamento bom com a rainha, ele tem um relacionamento bom com a Mel, né, que é a princesa. Então, o Naofumi, no geral, ele tem um relacionamento muito bom com todas as mulheres que ele encontra na obra. E o único que eu me lembre que ele não tem uma relação boa é que a própria Mine, né, que é a mina que tentou usar ele de estupro, e depois aquela vilã lá, que é uma maga e tal. Isso nem faz sentido usar isso pra comentar como sendo inicial, né, porque é uma maga lá, tal, é malvada mesmo, então não faz sentido. Mas no caso aí eu acho que é um negócio que acontece ali, depois é desenvolvido pra ele ver
a Aftalha, a Filó, tem várias mulheres que eles se relacionam na obra, no geral, então eu acho que é só ali, depois ele vê, tipo, que tem mulheres boas, que não é só isso. É o que mais faz sentido, considerando o próprio anime, que mostra que o Naofumi tem um relacionamento muito bom com mulheres. E mesmo se você usar o argumento que, mas, sei lá, light novel pode ser diferente do anime, mas aí você vai estar sendo contraditório, porque o próprio Guto disse aqui, olha, o anime light novel é mais ou menos a mesma coisa, então não faz sentido um ser a mesma coisa e um ser diferente do outro, tá ligado? Então, de qualquer jeito, não acho que faz sentido aqui o Naofumi se acusado de incel, já porque é um negócio dali, tipo, só dali mesmo, provavelmente, que depois ele vê que é um negócio errado, tanto porque no próprio anime o Naofumi não mostra esse incel. Então, vamos pro próximo. Da light novel, que é um pouco mais suave ainda do que a web novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na web novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? E agora a gente entra na parte que fica ainda... Tá, vamos ser sinceros aqui, cara. Tá, eu não sei, eu sei que esse trecho não necessariamente foi um jeito pra comprovar isso, mas o Naofumi, nesse trecho aí do anime, ele estava puto com a Mine, né, que foi a mina que acusou ele de estupro, e com o rei, com o herói da lança. Ele tava puto com muita gente quando ele ficou isso, então não é só a Mine provavelmente é o cara que ele mais tá puto, né, que ele mais, ele obviamente tem a raiva provavelmente maior da Mine, né, mas compreensível também. Mas ele não era só da Mine, ele odiava um monte de gente aí também, então só pra deixar claro. mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de escravos. Ele pega a Raftalha, vai treinar com ela e ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raftalha, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira e ela estava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela para lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela para ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Olha, foram 3 vezes. Pelo que eu me lembro, foram 3 vezes. E enfim, as 2 primeiras vezes foram, né? Foi pra avançar o level dela. Ele tava segurando, o bicho, né? E ela teria que atacar o bicho, aí ela uparia o level. Então ela não conseguiu atacar e aí entrou no negócio lá do choque. Enfim, não era uma luta literal, era só pra avançar o nível dela, não era assim também. O Goto, ele dá uma exagerada nas coisas, proposital eu acho, né, pra deixar o argumento dele mais forte. Mas não, o bicho era segurado pelo próprio Naofumi e a mina ia lá e plano no bicho, enfim. De qualquer jeito, o anime não trata aquilo como se fosse bom. De início, ele não trata aquilo como se fosse bom. Ele, mesmo o cara lá que falava, tava vendo a situação, fala, mano, se você continuar assim, você vai pro inferno. Então, o próprio anime deixa claro que aquilo não é um negócio bom. Tipo, o Naofumi não tá assim, nossa, o heróizinho que bonzinho, ele tá escravizando uma peixoginha. Não, acho que não. O anime não faz isso de primeira. Aí depois, né, no terceiro caso aí, assim, eles estavam numa luta. Eles foram uma caverna lá, cavar. O Naofumi foi enfrentar um bicho. Ele não tava conseguindo tangar. Ele falou, ô Raftalha, vem aqui me ajudar. A Raftalha não ajudou. Aí, né, ele começou a tomar choque. Ele falou, mano, nós dois vamos morrer aqui se continuar assim. E depois, mano,
Pra tu ter ideia, o Naofumi, ele decidiu deixar ela. Ela, tipo, mano, foge daqui, eu morro, foda-se. Ele fez isso, tipo, ele ia se sacrificar pra salvar a vida da Raftalia. Então, de novo, não é um negócio assim, nossa, Naofumi é muito mal. Não, porra. Era literalmente ele ativando a maldição pra tentar salvar a vida dela mesma. Ali, tipo, é um choquinho, você morre. E no segundo, e depois ele ainda tentou se sacrificar pra salvar ela. E ela ali depois foi lá, ajudou o Naofumi. Enfim. O Naofumi não é assim também, não é um monstro, né? Terrível. Ele não é o maior filho da puta do mundo, não. O Nogudo, ele tá descontextualizando muitas coisas aqui. Tanto porque foram 3 vezes. E o próprio Naofumi, ele não gosta de usar maldição nos escravos dele. Tanto porque quando ele vai ativar a maldição na Filó, né? Pra saber onde ela tava. Ele fala, mano, infelizmente vou ter que usar a maldição. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. Raftalia wa ore no dore da. Sore ga dou shita? Ii ka. Hito wa hito o reizoku saseru mon janai. Nani o imasara? Somosomo, kono kuni wa dorei seidou o kinjite inai hazu da. Ore tachi wa yūsha da. 勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろう。俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raftalia mais uma vez brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada. E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso. Tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que
não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista, que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí, essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava? E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação em que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada, porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele, é o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade, de toda forma. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não. Você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. この世界中の誰よりも直文様を知っています。だから世界中が直文様を悪く言っても私は違うって何回でも直文様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。 Enfim. Bom, o Guto aqui, aí ele usou a parte, né, que acho que acontece entre o episódio 4, 5, não sei muito bem, mas nessa parte aí o Naofumi, ele é confrontado por um dos caras e ele fala que escravo é negócio de opinião. Tá, tanto faz. O objetivo ali não era pra você falar, nossa, olha como escravos são bons. Escravo é muito bom, obviamente. Não, obviamente não era essa a intenção. É doentio pensar isso, mas não é essa a intenção, obviamente. O Naofumi, ele simplesmente não queria entrar em debate com o herói da lança e ele simplesmente jogou uma dessas. Obviamente, não é certo escravizar. Tipo, obviamente, é o óbvio do óbvio você saber que o certo não é escravizar. Obviamente, tá? É muito óbvio, muito, mas muito óbvio
muito óbvio isso. Mas, aqui no caso do Naofumi, não é bem isso. Ele contratou, ele pegou a Raftalia como escrava. Ele mesmo mostrou cenas, né, dele usando a maldição na Raftalia, mas são cenas que eu mesmo já refutei aqui. O Naofumi não gosta de usar a maldição, ele já disse isso, ele não gosta de usar a maldição, e ele não obriga a Raftalia a nada. Ele realmente não obriga, tipo, quase em nada a Raftalia a fazer coisas. O que o Naofumi fez foi adotar a escrava e dar alimento pra ela, alimentada, bebida, tipo, ele literalmente pegou uma criança que tava, ele mesmo disse, traumatizada, que tinha, já foi escravizada antes do Naofumi, ele já foi torturada, teve a família assassinada, o povo escravizado, colonizado, então ele pegou essa criança, né, obviamente ele escravizou ela, mas não nesse sentido, ele pegou ela e deu alimento, deu comida, deu água, né, deu pra ela uma bola pra brincar, brincou com ela. Ele realmente tratou a Raftalia como se fosse uma criança. Uma criança, obviamente, né, com problemas que uma criança teria, normalmente. Mas, uma criança. Ele não obrigava ela a lutar por nada, ele literalmente foi lá e tratou a Raftalia como uma criança. Ele salvou a Raftalia. Ele literalmente salvou a Raftalia, porque provavelmente se ele não adotasse a Raftalia ali, apareceria um cara que iria escravizar ela e escravizaria de verdade. Não, o Naofumi ele pegou ela, tratou com respeito, deu comida, deu água, dava banho, brincava com ela. Ele tratou a Raftalia como uma filha. Exatamente isso. O Naofumi pegou a escrava lá e tratou como uma filha. Obviamente. O Naofumi não seria certo ele escravizar no literal, obviamente. Mas, nesse caso aqui, o Naofumi somente cuidou de uma criança que estava de necessidade, uma criança que precisava aí, né, de conforto, de família. Ah, mas o Naofumi falou que os caras são escravos. Não, foda-se. Tipo, realmente foda-se. Realmente foda-se isso. O Naofumi, ele literalmente foi acusado de estupro? Foi. Mas, no fim das contas, o Naofumi, ele tratou bem de uma criança, ele não é uma pessoa ruim. É essa mensagem, obviamente, tanto porque ele tem relacionamentos bons com mulheres na obra, ele tem ele tratou bem de uma criança, né? Ele foi contra a escravidão. O próprio anime mostra que a escravidão não é uma coisa boa, tanto porque, né, mostra que a raça, né, da Raftalia foi escravizada, era torturada, uma amiga dela literalmente morreu, né, da Raftalia. Era uma criança que morreu por causa da escravidão. Tipo, não é, tipo, a obra não mostra que é certo escravizar as pessoas. O que o Naofumi fez foi dar abrigo a uma pessoa que estava escravizada. Foi dar um abrigo a uma pessoa que tava fugida, que provavelmente iria morrer, e deu um abrigo, deu comida, deu água, tipo, cuidou dela. Obviamente, sim, o Naofumi não deveria fazer isso no literal, mas aqui no caso nós temos o Naofumi cuidando de uma garota normal, cuidando de uma garota que provavelmente seria pior se não fosse ele. E em vez disso, nós tivemos o quê? Ele tinha acusado de estupro? Foi, mas isso não prova sincero, já porque ele sim foi rejeitado pela sociedade. O anime pode até ser uma crítica contra a sociedade, como o Guto tá falando aí, mas não literalmente uma crítica contra mulheres e escravizar pessoas, como o Guto quer dizer. O anime deixa claro que escravizar é errado. O anime, no caso, o anime deixa claro que escravizar é errado. O anime deixa claro que o Naofumi, ele não tem nada contra mulheres, literalmente nada contra. O Naofumi, ele tem relacionamentos bons com mulheres, ele trata bem da criança, que se não fosse isso, ela seria escravizada mesmo. E mesmo na gaiola, antes de ser escravizada, quando ela era uma escrava a ser comprada ainda, lá ainda mostra como ela estava traumatizada, não mostra sendo uma coisa boa. Enfim, o anime, dá pra dar uns 20 argumentos aqui pra mostrar que não, o anime não dá uma de, nossa, mas como as mulheres são malvadas, não é Naofumi, nossa, escravizar é muito bom, não é Naofumi. Não, o anime não deixa claro isso, nunca deixou claro. E além de não mostrar claro, ele ainda dá pontos que refutam isso, como o Naofumi se relaciona com mulheres muito bem, como o próprio Naofumi, né, o protagonista,
cuidar de uma criança escravizada que seria muito fodida se ele não tivesse lá comprado ela e tratado como uma filha, ao invés de um escravo. Mostrar consequências da escravidão, o que aconteceu com a raça da Raftalia, que foi escravizada, foi torturada, teve criança que morreu nisso, então, enfim. O grande argumento é, Tatenoyusha não dá a escravidão um negócio, nossa, escravidão é legal. Não, ele nunca deixou isso claro, nunca deixou. O Guto ele tem que ser uns negócios bem do contexto, mas bem do contexto mesmo, pra sequer dar a entender isso, porque, mano, é uma alteração do contexto absurdo que aconteceu aqui, um absurdo mesmo. E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram, porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela, e aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão, mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né? Fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo, e ela volta a ser uma escrava oficialmente. E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. Um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino. Tá, comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Fala, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez, sabe? Ele poderia ter feito uma coisa dessa, faria sentido com a lore básica do personagem, de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles, mas não. Porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que escravizaria se fosse possível. Se estivesse dentro da lei, ele tava escravizando pessoas, já ficou aqui muito bem claro. E é essa a história do protagonista que tem que ser defendido, o protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios. E aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, aquela mulher, é uma mulher de novo, meu Deus do céu. Mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Ele trocou o nome dela pra puta, e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabunda. Essa foi a vingança do Herói do Escudo.
それが嫌なら死刑にでも何でもなればいい。 Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que eu nem tenho mais o que te falar, né? Bom, aqui o Guto transcendeu, não. Eu acho que nem dá pra falar. O Guto deu uma transcendida bonita aqui. Primeiro, o primeiro de tudo, o melhor de tudo, o melhor de tudo. Não, realmente é o melhor, né? Realmente é o melhor. Ele tirou totalmente do contexto a cena, né, que a Raftalia bota nela de novo o seu da maldição. Porque, propriamente dito, o Naofumi fala que não é necessário, porque realmente não era. O próprio Naofumi fala que não é necessário. A Raftalia é uma filha pra ele, é quase uma filha, então não tem por que ele botar. Mas a própria Raftalia bota o negócio, né, nela de novo, né, o símbolo da maldição nela de novo. Por quê? Porque aquilo era um símbolo, né, do laço que eles dois criaram. Não é porque o anime quer mostrar, nossa, olha como a escravidão é boa, seja escravo. Tipo, não é isso, mano. Obviamente não é isso, óbvio mesmo que não é isso. É literalmente porque o anime queria mostrar de um jeito literal quão forte é o laço entre eles dois. Um laço que é tão forte que ela não se importaria de ser uma escrava pra ajudar o mestre dela, pra ajudar o Naofumi. Ou seja, o próprio anime deixa claro, não tô falando tipo de jeito metaforal, é óbvio que o anime não quer que você escravize uma pessoa. Não, eu já dei uns 20 argumentos aqui, mano, eu nem preciso repetir porque o Naofumi não é incel, né? Porque o Naofumi não é um, como digamos, um cara que escravizador, que o anime mostra que escravizador. Eu já dei uns 20 argumentos aqui. Eu nem preciso mostrar, tipo, mais 20 argumentos pra falar, nossa, o anime não condiz com escravidão, não escravizem pessoas, tipo, eu posso falar uns 20 argumentos de novo, mas já tá claro, o anime ele só queria mostrar aqui, né, mostrar que obviamente um laço entre o Naofumi e a Raftalia de um jeito literal, é literalmente isso, passar uma mensagem totalmente oposta, que aliás você quer mostrar que a Raftalia não se importa em escravo, né, que é um negócio ruim, né, se ela não se importa em escravo, que é um negócio ruim pra ajudar o Naofumi, quer dizer que escravidão é ruim de qualquer jeito. Então, não é essa a mensagem. Nunca foi essa mensagem. Você tem que contradizer muito a mensagem na própria obra, já porque a própria obra mostra a escravidão, mostra a raça da Raftalia pela 20ª vez sendo torturada, escravizada, sofrendo pra caralho por causa da raça dela. Então, já mostra que a escravidão é ruim, já mostra como a galera sofreu da raça dela por causa de ser escravizada. Então, de início, não é bem mostrado isso. Só pra deixar claro aqui mesmo, né? Enfim, pra continuar melhor ainda, tá tendo Yusha. Tá tendo Yusha. O cara ainda metendo o negócio lá da Filó. Cara. Cara, a Filó, ela realmente nunca sofreu com alguma ação de maldição do Naofumi. Na verdade ele sofreu uma vez, mas era porque ela tinha se perdido e o Naofumi tinha que achar ela. Enfim, de novo, o Naofumi trata a Filó como uma filha. E quando a própria Filó teve a maldição colocada, ela nem tinha consciência ainda. Ela era praticamente um bebê. Então, whatever. E mesmo ali, mesmo naquela situação, o Naofumi, ele ainda tratou muito bem a Filó. De novo, tratou ela como uma filha, deu banho nela, deu comida pra ela, penteou o cabelo dela, brincou com ela. O Naofumi
O Naofumi ficou putaço quando ele pensou que a Flop tinha morrido numa cena. Enfim, o Naofumi, de novo, ele trata a Filó como uma filha dele. Então não é um negócio pra você pensar, nossa, olha como a escravidão é bom. Não, óbvio. Eu tô falando, não, é sério aqui, cara. Tipo, eu tento brincar um pouco mais no vídeo, mas é sério, cara. Tipo, não faz sentido nenhum isso, porra. Não faz sentido nenhum. O anime ele mostra, tipo, cara, olha como a escravidão é ruim, olha como isso ferrou com a vida de várias pessoas. E olha como crianças morreram por causa disso. Tipo, e olha aqui como aqui essa relação aqui de um cara que salvou das escravas, como ele tá tratando bem essas escravas, como ele tá realmente salvando a vida delas. Mas não. O Goto ignora tudo isso e fala, não, olha esse anime, mostra que é escravo. Não, porra, mano, vai tomar no cu. Não, vai tomar no cu, mano. Realmente. É realmente meio merda isso, mano. Na moral, mano. Na moral, porra. Aí depois o Goto ainda me vem com o negócio lá da mãe lá, ser escrava. Ela não serve nada na obra além de ser uma mulher feita pra ser odiada. Como assim? Ela é o principal motivo do Naofumi ter ficado depressivo na obra. A acusação dela de estupro, né? O negócio que aconteceu com ela foi literalmente o charme pro Naofumi evoluir na obra, pra a personalidade dele mudar, pra ele virar o Naofumi que nós conhecemos na obra, no geral. Então, de novo mesmo, cara, de novo mesmo. Por quê? O Goto tá fazendo isso, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum a própria narrativa da obra. Enfim. É óbvio que a galera ia ficar contra a Mine quando ela teve lá o negócio dela ser torturada, dela quase ter morrido. É óbvio, porque ela fez merda pra caralho o anime inteiro. Mano, ela queimou floresta, cara. Ela queimou a floresta pra botar a culpa no Naofumi, queria matar a irmã pra virar a próxima rainha. Enfim, a mina é uma filha da puta. Mesmo se ignorar que ela tentou foder a vida do herói de escudo, ela ainda é uma filha da puta por completo. Mano, é uma filha da puta por completo mesmo. E o anime deixa claro isso. Então faz sentido você ficar feliz quando ela quase se foge lá no final. E o Goto ainda fala, nossa, ele mudou o nome dela pra puta. Ué, porra! Ué, se não fosse isso, ela morreria, mano. O que é pior, você ter o nome de puta ou você morrer? Não, óbvio, fala sério, mano. O que é pior? Você morrer ou ter o nome de nome? Puta merda, mano. Vai tomar no cu. E é isso que ele ignora, que o Naofumi ainda tinha ódio pelo rei pra caralho. Ele ainda odiava o rei. Ele ainda achava o rei um filho da puta também. Ele várias vezes na obra mostra o ódio dele pelo rei. Ele mostra, tipo, como esse rei era motorista pra eu me foder aqui. Ele muda o nome de aventureiro do rei pra lixo, né? Acho que era algo do tipo. Enfim, ele realmente tirou muita coisa do contexto pra afirmar isso. Enfim, eu acho que já fomos 25 minutos de vídeo. Quero nem ver, mano. Eu tô com medo de ver quanto de duração teve esse vídeo. Ai, meu Deus. Vai ter uns 40 minutos de vídeo. Isso é uma preguiça imensa pra editar. Então por isso que eu preciso que você dê like, compartilha. Esse vídeo vai ser importante mesmo você compartilhar. Eu já sei que muita gente refutou o Goto. Muita gente mesmo refutou o Goto. Mas seria bom se você visse meu vídeo, né? Você visse o vídeo aqui do Grego refutando o Goto. Porque realmente cara. Mano. Eu até tentei ter uma base boa, mas o Guto fala tanta merda, cara. Não, o Guto fala tanta merda que agora eu tô triste. Não dá pra ouvir merda e ficar feliz. Não dá. Essa, infelizmente, é a realidade triste que nós vivemos. Não pode se ouvir merda e você não pode ficar feliz. Enfim, essa é a vida. Eu tô triste. Então se inscreva no canal, dá like, compartilha. Enfim, sempre. Então até. Valeu, falou e tchau.